título dessa palestra hoje se chama Astrobiologia e a Origem da Vida. Estamos sozinhos no universo? Eu sugeri essa palestra, no Pint of Science porque eu trabalho um pouquinho, na área de modelagem, química orgânica e computacional com química pré-biótica, Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre química pré-biótica, mas é aquela química que a gente estuda a origem e a formação de moléculas de interesse químico para a origem da vida, ok? Então, como era uma palestra de divulgação científica, eu fiz ela um pouco mais abrangente, ok? Então vamos lá. Bom, nessa apresentação eu vou tentar responder para vocês 3 questões, O que é vida, como a vida surgiu e se estamos sozinhos no universo, ok? Bom, pessoal, se eu perguntar para vocês o que é vida, só deixa eu fazer um adendo aqui primeiro, pessoal. Eu sei que talvez cada um de vocês, e inclusive eu, o professor Antônio ali, nós temos a nossa fé, ou talvez não temos, enfim. O que eu quero deixar claro aqui antes da gente começar, é que eu vou falar o que é vida, como a vida surgiu, enfim, do ponto de vista científico, ok? Não vou entrar em nada em questões religiosas ou outros tipos de questões, tá bom? Então, o que é vida? Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, se vocês estivessem fazendo uma prova comigo, e a prova tivesse uma única questão e eu perguntasse para vocês o que é vida, ou 2 questões, o que é vida e como a vida surgiu, essas 2 questões aí, com certeza, do aspecto científico, basicamente com toda certeza, todos vocês dariam respostas diferentes, tá? E essa resposta diferente, pessoal, essas respostas diferentes seriam respostas certas ou respostas erradas? Bom, talvez se todos responderem do ponto de vista científico, eu não poderia dar errado, talvez para ninguém, Porque talvez cada um de vocês tenha uma noção, uma ideia ou alguma concepção do que é vida e como ela surgiu. Então, no final dessa apresentação, talvez inclusive vai surgir até mais questões aí do que essas que a gente está se propondo a responder, ok? Bom, para entender essas 3 perguntas e começar a pensar, se talvez alguém nunca pensou sobre essas perguntas, a gente tem que entender um pouquinho sobre a grandiosidade do nosso universo, tá? Então aqui é o nosso planeta Terra. Esse planeta possui tudo o que somos, possuímos e amamos, É um planeta relativamente comum, considerando outros planetas que existem na Via Láctea ou no nosso universo, um planeta rochoso, que contém atmosfera, enfim. Mas nesse planeta tem tudo o que somos, possuímos e amamos, Então, para a gente pensar um pouquinho aí. A maior distância que o ser humano conseguiu chegar até hoje foi na Lua, A distância média da Terra à Lua, aqui nós temos uma escala de tamanho, Então, esse é o tamanho da Terra em relação ao tamanho da Lua. A distância média, porque varia um pouquinho, a distância média é de 384 mil quilômetros, tá? Então o ser humano só chegou até aí por enquanto. Claro que nós já mandamos sondas muito mais distantes, mas a gente está falando da presença humana. Depois, aumentando um pouquinho mais, essa é a escala do nosso sistema solar, tá? Só queria voltar o slide aqui um pouquinho. O nosso planeta é um planeta relativamente comum, com relação a outros planetas que existem no nosso universo. Só que, por exemplo, no nosso sistema solar, a nossa Lua é a maior Lua em relação ao tamanho do planeta, tá? Isso influencia bastante, depois a gente vai ver isso. Então, esse é o sistema solar, ele está em escala, tanto em escala de tamanho quanto em escala de distância. O nosso planeta Terra está aqui, não dá nem para ver a Lua, nessa escala aqui. O último planeta do nosso sistema solar é Netuno, e ele está a
1,55 bilhões de quilômetros de distância do Sol. Corresponde a 30 unidades astronômicas, né, pessoal? Então, só para lembrando aqui, o que é uma unidade astronômica, né? Uma unidade de distância que a gente usa para medir distâncias muito grandes no universo, né? Então, uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, tá? Que dá aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá? Então, o último planeta do Sistema Solar, ele está a 30 unidades astronômicas de distância, tá? Aqui eu só fiz, como era uma palestra de divulgação científica, eu coloquei alguns dados, algumas contas, né? Então, por exemplo, se a gente fosse em um carro a 100 km por hora para cruzar essa distância, a gente demoraria mais de 5.000 anos. Aumentando aí, né, conhecendo o nosso universo, nós temos a Via Láctea. A Via Láctea, ela tem um diâmetro de aproximadamente 100.000 anos-luz. Lembrando, pessoal, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Lembrando que a velocidade da luz é aproximadamente 300.000 km por segundo. Então a Via Láctea ela é uma galáxia espiral, né, que contém alguns braços aqui, tá? E contém dezenas de milhões, de bilhões de estrelas, né? Aproximadamente entre 100 e 400 bilhões de estrelas. E nós estamos nesse braço aqui, tá? Que é o braço de Perseu, né? Tem vários outros braços aqui, de Sagitário, enfim. E se a gente tem tanta estrela, né? 400 bilhões de estrelas aproximadamente. Se a gente fosse capaz de contar uma estrela por segundo, nós demoraríamos 6.000 anos para terminar de contar todas as estrelas da nossa Via Láctea. Interessante também, falando da Via Láctea, que todas as estrelas que a gente consegue ver à noite estão apenas dentro desse círculo amarelo, tá? Então toda essa distância aqui, o diâmetro da Via Láctea, é 100.000 anos-luz. Todas as estrelas que nós vemos a olho nu, né, no céu noturno, elas estão apenas dentro desse círculo amarelo aqui, que varia ele de torno de 1.000 a 2.000, 2.500 anos-luz de distância. Nossa, né? Então, olha a imensidão de outras estrelas que tem aí que a gente não consegue ver normalmente, né? Se vocês, eu não sei exatamente onde vocês estão localizados, né? A posição do campus aí do instituto, né? Mas se a gente for numa área com pouca luminosidade artificial, né? Então longe das cidades ou em regiões rurais, né? A gente consegue ver claramente, né? Alguns braços, né? Pelo menos um braço aí da Via Láctea, né? Então essa foto foi tirada por um astrônomo, né? E ele é astrofotógrafo também, o Marcos Terra. Vocês podem entrar ali no Instagram deles. Ele tirou lá na Serra da Mantiqueira, né? Então é um lugar afastado, não tem muitos problemas com luzes artificiais, então a gente consegue ver muito bem, né? Esse céu noturno muito bonito. Eu gosto bastante dessa imagem aqui para representar a Via Láctea para vocês, né? Então, essa imagem ela tinha uma animação, mas eu não consegui deixar a animação aqui por alguns motivos. Então eu vou explicar para vocês de uma maneira um pouco mais simplificada, né? Então, a Via Láctea ela é uma galáxia espiral e ela está rotacionando, né? Ela tem uma rotação em torno do seu centro, né? Supermassivo aqui. E essa velocidade de rotação é aproximadamente 820 mil quilômetros por hora, né? Então a velocidade de rotação bem alta. Aqui eu coloquei algumas imagens, né? Então, por exemplo, o período Mesozoico, né, na paleontologia, né, que é estudado na paleontologia, ele é dividido em três
eras, né? Então nós temos o período Triássico, né? Que foi o início ali da era dos dinossauros. Então, esse período Triássico ele durou aproximadamente 50 milhões de anos, onde então iniciou aqui, por exemplo, né, a era dos dinossauros e o primeiro período, que é o período Triássico, durou 50 milhões de anos, né? Então, nesse período nós tínhamos aí, por exemplo, o Eoraptor, né, que foi um dos primeiros dinossauros maiores aí. Terminou o período Triássico, veio o período Jurássico, que durou aí aproximadamente mais 55 milhões de anos, né? Com os famosos estegossauros e os iguanodons, né? Então, e a Via Láctea estava rodando, né? Então, terminou o período Jurássico aqui. Depois, no último período da Era Mesozoica, era o período Cretáceo, que abrangeu de 145 milhões a 66 milhões de anos atrás. Era o período da Era Mesozoica, o maior período da Era Mesozoica. Então, nessa era do Cretáceo, nós tínhamos os dinossauros, por exemplo, o Giganotossauro, o Velociraptor e o famoso Tiranossauro Rex. Aqui é uma curiosidade, né? Acredito que todos vocês já assistiram algum dos filmes do Jurassic Park, né? No Jurassic Park nós temos, principalmente mostrando aqui, né, o Tiranossauro Rex e os Velociraptors, né? Mas o nome do filme é Jurassic Park. Tá errado, né? Se a gente for ver do ponto de vista científico, né? Porque o Tiranossauro Rex e o Velociraptor não viveram no período Jurássico, eles viveram no período Cretáceo. Então, a Via Láctea, o nosso planeta rodando aqui em torno aqui do eixo aqui da Via Láctea, né? Aí depois aproximadamente 65 milhões de anos atrás, os dinossauros foram extintos, né? E veio a ascensão dos mamíferos, né? 65 milhões de anos até agora e o Homo sapiens, né? De 350 mil anos até agora, ok? Então agora ainda mostrando a grandiosidade do nosso universo, né? Eu falei do sistema solar, da Via Láctea. A Via Láctea ela está dentro de um grupo local, né, um grupo galáctico local, com aproximadamente 54 galáxias, né, incluindo a Via Láctea, Andrômeda e outras galáxias aí. Somando todas as estrelas desse grupo local, nós temos aí de 1 a 2 trilhões de estrelas. Saiu um artigo em 2014, né, relativamente recente, onde eles reclassificaram algumas posições de galáxias aí, né? Então, eles descobriram que existiam locais que agrupavam galáxias de maneiras semelhantes, né? E a nossa galáxia, né, e o agrupamento local dela está dentro de uma grande região do espaço chamado Laniakea, tá? Que significa em havaiano, né, universo imensurável, tá? E ela possui toda essa estrutura Laniakea, ela possui aproximadamente 100 mil galáxias, mais ou menos 100 trilhões de estrelas. E o diâmetro, na verdade, o comprimento dessa grande estrutura aqui é de aproximadamente 520 milhões de anos de extensão. Então, né, nós temos aqui o planeta Terra e a sua Lua, aqui o sistema solar interno, o sistema solar mais externo, as estrelas mais próximas, depois a nossa Via Láctea, depois o grupo local onde está a Via Láctea e Andrômeda, depois esse grupo local está dentro da Laniakea, que engloba bastantes grupos locais aqui. A Laniakea está dentro de superclusters locais e a junção de diversos superclusters dá o universo observável. Claro que é muito difícil a gente ter concepções de imagem, né, do nosso universo observável, né? Então esse aqui
é uma imagem de uma escala logarítmica, né? Então por isso que ele está no formato circular aqui, tá? Mas o universo aqui ele tem uma extensão de 93 bilhões de anos-luz, né? E aqui tem algumas escalas, né? Ah, cada tracinho desse representa 1 bilhão de anos-luz, enfim, né? Então, o universo observável, pelo menos o que nós conhecemos até hoje, possui aproximadamente 2 trilhões de galáxias, tá? E equivale a mais ou menos entre 10 elevado a 24 e 10 elevado a 25 estrelas. Ou seja, aproximadamente aí até 10 septilhões de estrelas. Ok? Esse número ele é muito, muito grande, né? Então, é um 10, é um seguido de 25 zeros, ok? Então, é um número astronômico mesmo, né? Se a gente fosse capaz, por exemplo, de contar 1 milhão por segundo, então 1, 2, 3, 4, 5, mas em um segundo a gente contasse de 1 milhão em 1 milhão, né? A gente demoraria 317 bilhões de anos para chegar nesse número aqui em cima, que é aproximadamente 23 vezes a idade do universo. Então, apresentando, né, todas essas questões aí para vocês da grandiosidade do universo, eu refaço a pergunta, né? Estamos sozinhos no universo? Bom, não vou entrar em tantos detalhes aqui sobre a história do universo, né? Acredito que vocês veem isso na faculdade, né? Então teve aqui o início, teve um período de inflação, né? Que explica alguns parâmetros aí que são usados para explicar alguns parâmetros iniciais da formação do universo. Depois, né, em 1 microsegundo depois, né, nós tivemos as primeiras partículas, depois os primeiros núcleos, depois as primeiras moléculas diatômicas, depois as primeiras estrelas, as primeiras galáxias. E hoje, né, depois de 13,8 bilhões de anos, a humanidade ela observa o universo e faz questionamentos sobre ele. Esse slide aqui eu criei no intuito de explicar algumas coisas para vocês, né, que eu divido, né, toda a história que a gente está vivendo, né, em eras, né. Então, até alguns anos atrás eu dividia somente em 4 eras e agora eu estou dividindo em 5 eras. Já vou explicar para vocês. Então, a primeira era, né, é a era da física que eu chamei, que é o início de tudo ali, né? Desde o início do universo, as primeiras partículas, partículas subatômicas e a formação ali dos primeiros átomos, né? Depois nós temos que veio depois a era da química, né? Com a formação das primeiras moléculas, né? A molécula mais simples que existe, a molécula do hidrogênio, né? Então hidrogênio e algumas outras moléculas aí. Só que a era da física está continuando, né? Eu só separei aqui para ficar um pouco mais didático, tá? Depois da era da química, né, vem a era da biologia, né, que é a era da vida, da formação e o surgimento da vida. Depois nós temos a era cognitiva, né, que é a era principalmente aí do Homo sapiens, né, onde a gente tem todo o crescimento e o desenvolvimento de escrita, de desenho e a ciência em si. E a última era que eu acrescentei é a era da inteligência artificial, que hoje a gente pode considerar uma era aí, né? Todas essas eras, elas têm as suas interfaces, né, entre física e química, química biologia, biologia cognição e cognição IA. Essas interfaces entre essas eras, pessoal, é bem interessante a gente pensar sobre isso. A gente conhece essas transições muito bem, essas interfaces. É interessante perguntar, né? Nós estamos vivendo hoje nessa interface e nessa transição de eras aqui, né? Eu não sei se eu posso dizer transição, mas pelo menos a junção dessas duas eras aqui, que é a era cognitiva e a era da inteligência artificial.
A era da biologia e da cognição, né, o surgimento ali, a vida e toda a evolução da vida até chegar na era cognitiva, nós conhecemos até relativamente bem, né, principalmente com registros fósseis e outros meios aí dentro da ciência. A transição aqui da era da física para a química também nós conhecemos relativamente bem, né? Hoje nós conseguimos estudar a formação de partículas, as primeiras partículas, bósons, férmions, né? Como surgiu a massa, enfim, e tudo. Então, claro que tem muitas questões para responder, mas a gente conhece relativamente bem. Porém, essa interface aqui, que é a era da química e a era da biologia, é a interface mais complexa que nós temos. Por quê? Aqui, essa interface, nós não temos registros fósseis, né? Então, basicamente, nós não temos nenhum registro de como que moléculas, simples moléculas, se juntaram, se organizaram, aumentaram de tamanho e complexidade, até dar a origem dos primeiros seres vivos, tá? Não existe registros fósseis para isso, ok? Ao contrário dessa segunda interface aqui, dessa terceira interface, desculpe, né? Dessa terceira interface aqui. Então, o estudo dessa transição de eras aqui, ele é um pouco complicado, porque a gente não consegue muitas vezes fazer é, o caminho inverso, né? A gente não consegue ir da biologia para a era da química, porque não tem registros. Então, os únicos estudos que a gente consegue é tentar ir da era da química para a era da biologia. Mas tem muitas dificuldades relacionadas a isso. Então, agora vamos tentar responder uma outra questão aí, né? O que é vida? Né? Eu falei ali no início da apresentação para vocês que muitos de vocês iriam dar respostas diferentes se eu fizesse essa pergunta aí, né? Então, diversos pensadores, filósofos, cientistas, durante toda a era aí da humanidade, fizeram questionamentos, né, se perguntando o que é vida. Aqui eu só coloquei alguns, tá, que eu considero talvez alguns dos mais importantes pensadores sobre esse assunto, ok? Então, o Anaxágoras, né, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, ele acreditava, né, que o cosmos era composto por muitos mundos e que o Sol e os outros astros eram corpos semelhantes à Terra, né? Ele foi uma das primeiras pessoas a sugerir que a vida poderia existir em outros lugares, tá? Então, olha só, né, há 500 anos antes de Cristo aí. Depois veio Epicuro, né, em aproximadamente 300 anos antes de Cristo ali, na Grécia Antiga. Ele também defendia que existia de infinitos mundos habitados além do nosso, tá? E ele foi considerado um dos precursores do pensamento sobre a pluralidade de mundos habitados. Depois, pulando muito, muito tempo, claro que tiveram muitos pensadores que nesse período aí, mas coloquei aqui o Giordano Bruno, que todo mundo aí já ouviu falar, né? Ele foi um cientista italiano que ele afirmava, né, que o universo era infinito e uma pluralidade de mundos habitados, inclusive com seres inteligentes. E ele disse, né, em cada estrela há um sol, e em torno de cada sol, mundos. Tá? Ele foi condenado, né, pela Inquisição, né, à fogueira, né, pelas suas afirmações serem consideradas heréticas, né? Então ele era considerado um herege, né? Depois, ali o Svante Arrhenius, né, da teoria ácido-base de Arrhenius, ele é mais conhecido, né? Ele foi um sueco e ele foi o primeiro pensador, né, cientista a pensar sobre uma teoria chamada panspermia. Na verdade, ele pensou sobre isso, depois surgiu esse nome, né, panspermia, né? Então, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Mas a vida não teria se originado na Terra.
teria chegado aqui por, entre aspas, né, esporos vindos do espaço, né? Então ele é considerado por muitos, né, um dos precursores aí da astrobiologia, né? A gente vai falar sobre a panspermia, mas a panspermia ela tem um problema, né, que ela não explica a origem da vida. Ela explica a origem da vida no nosso planeta, mas não a origem da vida inicial. E os dois últimos, né, o Enrico Fermi, também um italiano e americano, né, ele fez um questionamento, né, bem particular, né, onde ele perguntou onde estão todos, né, ele quis dizer com relação às civilizações extraterrestres, né. Então, se o universo ele é tão grande, tão cheio de possibilidades, a gente não deveria ter detectado sinais de outras civilizações ou sinal de algum tipo de vida, né? Depois, né, todo mundo também já ouviu falar e conhece o Carl Sagan, né? Para mim foi um dos maiores astrônomos e divulgadores científicos que já existiu, tá? Ele era americano e ele é considerado o fundador da astrobiologia moderna, né? Ele falou as famosas frases, né? Então, somos feitos de poeira das estrelas. E se estamos sós no universo, né? Então o universo é um imenso desperdício de espaço, né? São frases aí para a gente pensar, né, sobre a grandiosidade do universo. Se a gente fosse dividir aqui, eu gosto bastante desses slides próximos que eu vou mostrar para vocês. Se a gente fosse dividir toda a história do universo, desde o início do universo, a 0 horas aqui, ó, do 1º de janeiro, se a gente colocasse toda a história do universo em um ano, né? Só para colocar em escala de um ano. Então, às 0 horas do dia 1º de janeiro desse ano, né, de um determinado ano aí, o universo surgiu, então daí ele foi evoluindo, né? Lá para março surgiram as primeiras galáxias, enfim, lá para agosto surgiu o Sol, formação dos planetas, setembro, outubro, e a Terra, mais ou menos como nós conhecemos, lá para o mês de dezembro, né? Se a gente ampliar aqui, então, né? Olha só, o mês de dezembro está em inglês, mas eu acho que a gente não vai ter tantos problemas aqui, né? Então, eu peguei só ampliando o mês de dezembro, né? Então, do dia 1º ao dia 14, basicamente, a gente não conhece nada, né? Lá no dia 15 surgiram, né, os primeiros traços de fósseis, né? Lá para o dia 17, ossos, conchas, vertebrados, enfim, todos insetos, anfíbios, répteis. Vocês podem ver que nessa escala aqui os dinossauros iriam surgir no dia 25 de dezembro, os mamíferos no dia 26, os pássaros nos dias 27 e as flores no dia 28. Tá? No dia 30, né, dessa escala anual aí, ocorreria a extinção dos dinossauros, né, e a ascensão dos mamíferos. E no último dia, né, no dia 31, né, a separação entre alguns tipos de primatas, né, depois, né, às 9h50 e às 9h25 da noite, né, os humanos se tornaram bípedes, tá? E às 11h52, né, a evolução moderna dos humanos, e somente faltando 4 minutos aí para terminar o ano, começou a migração do ser humano pelo mundo. Se a gente pegar o último minuto desse ano, né? Então, ó, o último minuto, tá? Então, 50 segundos finais, a última era do gelo. Os 30 segundos finais, né? A agricultura e assentamentos permanentes aí. E olha só, nos últimos 10 segundos finais, dinastias chinesas, 6 segundos finais, o Velho Testamento, Buda, tá? Se a gente ir aqui em aproximadamente 4 segundos finais, o nascimento de Cristo, 3 segundos finais, o nascimento de Maomé, né? E ali,
quase em 1,2 segundos atrás, Cristóvão Colombo chega à América, né? Então a gente pode ver aqui, né, que a vida, como nós conhecemos, principalmente, dentro dessa escala de um ano aí, né, na escala do universo, ela é muito recente, muito recente mesmo. Então, novamente eu refaço a pergunta para vocês: o que é vida? Bom, pessoal, existem alguns critérios biológicos para se definir o que é vida. Importante falar, critérios biológicos para a definição de vida como nós a conhecemos, ok? Então, o primeiro critério é a organização celular, né? Todo ser vivo é formado por uma ou mais células, que são consideradas a unidade estrutural da vida. Então, para ser vida, né, tem que ter uma unidade estrutural, e essa unidade estrutural nós chamamos de célula. Segundo critério, tem que ter metabolismo, né? Então, capacidade de captar e transformar energia, ok? Não adianta nada, né, você ter uma célula lá e ela não conseguir fazer nada, né? Não produzir, não consumir, enfim, não fazer nada. Então, tem que ter metabolismo. Terceiro critério, a homeostase, né? Que é a capacidade de manter um ambiente interno estável, né? Então, por exemplo, manter temperatura dentro de uma célula estável, manter pH estável, né? Troca iônica também estável, então nós precisamos ter essa homeostase aí. Depois, o quarto item, crescimento e desenvolvimento, né? Podem ser juntos ou separados, né? Então, o aumento de tamanho ou de complexidade, né? Com bases em informações genéticas, né? Então, nós temos os unicelulares, né? O aumento de volume e divisão, e os multicelulares, né? Também crescimento e desenvolvimento e especialização. Depois, o quinto item é a reprodução, né? Que é a capacidade de gerar descendência, né, de diversas maneiras, né, tem diversas maneiras, as que a gente mais conhece são as formas assexuadas e sexuadas. O sexto critério, hereditariedade, né, então precisa ter um material genético, né, DNA ou RNA, para transmitir características, né, para as gerações que vão vir aí depois, né. Então são instruções, né, para formação, como é que vai desenvolver e tudo, e essas instruções elas são transferidas, né? Por isso que nós chamamos de hereditariedade. E os dois últimos critérios, né, são resposta a estímulos, né? Então, para a gente considerar alguma coisa que é vida, né, nós precisamos ter resposta a estímulos, né? Então, mudanças, né, no ambiente, como luz, calor, gravidade, presença de substâncias, enfim, campo magnético, enfim, todas essas questões. E o último critério, evolução, né? A vida evolui por seleção natural, né? E essa seleção, né, essa adaptação, né, natural, ela evolui com o passar dos anos. Então aqui, né, eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês de coisas que nós, seguindo esses critérios, tá, nós consideramos vida, e algumas coisas que nós não consideramos vida. Por exemplo, pessoal, é importante a gente destacar aqui o seguinte: que tem coisas, né, no nosso planeta ou em outros lugares aí que seguem alguns desses critérios que eu acabei de mostrar para vocês, mas não seguem todos esses critérios. Então, por isso que a gente não considera vida, ok? Então, por exemplo, 4 organismos que nós consideramos vida, né? Então, um humano, um cogumelo, uma árvore, uma levedura, por exemplo. Todos esses itens, eles seguem todos esses critérios, então a gente considera eles como vida. Agora, outros 4 itens aqui, né? Por exemplo, um cristal, fogo, robô, vírus. Já vou falar sobre vírus, tá? Então, um cristal, por exemplo, ele tem crescimento, né? Nós conhecemos na química cristais que conseguem aumentar de tamanho e crescimento, né? Só que é por deposição de material, né? Mas é crescimento. Só que os outros ele não tem.
O fogo, ele tem um metabolismo também, só que não é regulado, né? Reprodução, ele espalha, ele pode crescer, também responde a estímulos, só que outros ele não tem, né? Um robô, né? Ele pode se reproduzir se for programado, né? Tem que ter uma instrução externa, ele também tem resposta a estímulos, mas nada outras questões aqui. E o vírus, né? O vírus ele tem reprodução em célula, tem hereditariedade, porque ele tem material genético, e ele também evolui, né? Então vocês sempre, principalmente na época do Covid, vocês viram, né? Surgiu uma nova cepa do vírus, enfim, tal, né? Então, os aspectos evolutivos, né? Ainda se debate muito se o vírus ele é vida ou não. Hoje o vírus ele é considerado um caso limítrofe, né? Que ele apresenta comportamento vivo dentro de uma célula hospedeira. Então, se a gente tem um vírus fora da célula, ele não segue todos esses critérios. Mas se o vírus entra dentro de uma célula de um hospedeiro, aí ele consegue seguir todos esses critérios. E aí é considerado vida. O campo científico que se preocupa, né, em estudar a origem, evolução, distribuição e futuro da vida dentro do cosmos aí, do universo, ele se chama astrobiologia, né? Tem a astrofísica, tá? A astroquímica e a astrobiologia. Então a astrobiologia ela nos ensina que a pergunta não é apenas onde a vida está, mas o que a vida pode ser. Esses critérios que eu mostrei para vocês do surgimento da vida são os critérios que nós definimos, né, que são vidas. Mas imagine que fora, em algum outro ambiente, existe algum outro tipo de vida que a gente talvez não conheça e que podem não seguir ou ter outros critérios, né? Enfim. A astrobiologia ela é considerada uma ciência multidisciplinar, como diversas outras, né? Então, quem quiser estudar um pouco de astrobiologia tem que conhecer física, química, biologia, astronomia, geologia e um pouco de engenharia, né? E ciência espacial aí com sondas, telescópios e tudo, né? Bom, o que a astrobiologia ela investiga? Como a vida surgiu e como ela surgiu na Terra. Existem vida em outros planetas, luas, asteroides, cometas? E se a vida for diferente da nossa, né? A vida como nós conhecemos hoje, ela é baseada no átomo de carbono. Mas se em algum outro lugar do universo nós tivermos vida baseada em outros átomos, por exemplo, um átomo de silício, que também é um átomo que consegue fazer 4 ligações, tá? Quais são as condições necessárias para que a vida possa ocorrer? E como identificar vida, né? Nós chamamos isso de bioassinaturas. Então, seguindo esses critérios de vida que eu mostrei para vocês, surge uma outra pergunta. Beleza, existe vida fora? Não sei. Mas aonde procurar essa vida? Bom, existe um site, né? Vocês podem, tem o link aqui, ou vocês digitam no Google lá, Exoplanets, NASA, né? É um arquivo de exoplanetas, né? Hospedado lá no site da Caltech, né? E fornecido pela NASA, que ele mostra aqui todos os exoplanetas já detectados e confirmados, né? Nós temos aí quase 6.000 exoplanetas já descobertos, né? Então a questão é, os exoplanetas, né? Em alguns tipos de exoplanetas, que a gente chama que eles estão em uma zona habitável, a gente pode tentar ver se lá tem vida ou não, né? Então como que a gente detecta ou tenta encontrar essa vida? A gente baseia num conceito chamado de bioassinaturas, né? Então, imagine você apontar um telescópio ou algum outro tipo de equipamento, algum espectroscópio, alguma coisa assim, para a atmosfera ou para algum planeta, exoplaneta, né? A gente precisa tentar identificar algumas coisas, né? Que são as bioassinaturas, que são químicas, físicas, geológicas, até talvez tecnológicas, né?
que sugerem a presença atual ou passada de vida em outros locais, tá? Só vou comentar rapidamente alguma delas, tá? Então, a primeira tipo de bioassinatura, vocês podem ver que eu tirei sempre de sites como a NASA, enfim, as referências, né? Então, bioassinaturas químicas, né? Gases que compõem a atmosfera, composição química do planeta, se é planeta gasoso, planeta rochoso, enfim. E também matéria orgânica, né? Se ali possui moléculas orgânicas ou eventualmente até matéria orgânica ali. Nós também temos as bioassinaturas geológicas ou morfológicas, né, que são sinais possíveis, né, de atividade biológica, né? Então, por exemplo, aqui essa imagem aqui de Marte, né? Aqui nós vemos aqui alguns sinais que poderiam ser cursos, né, de rios, enfim, que poderia ser, ou ocorrer algum tipo de erosão, podia ter existido água ali, enfim, de alguma maneira, né, descongelou, enfim. Ou até morfológicas, né, então, por exemplo, esse pedacinho aqui de material, né, de um asteroide, né, de um meteorito, na verdade, né, tem uma marquinha aqui, ó, será que isso daqui não era um microfóssil, né, de algum organismo, enfim, nada foi detectado, confirmado ainda, tá? Mas parece muito, né, com uma bactéria, alguma coisa do tipo, né? E também nós temos as tecnoassinaturas, né? Para explicar as tecnoassinaturas, eu sempre tento falar pro pessoal assim, imagine que uma civilização extraterrestre, né, apontasse um telescópio para o nosso planeta, o que eles viriam, né? O que eles conseguiam ver? Bom, eles iriam ver luzes, iriam ver estradas, iriam ver portos, iriam ver aeroportos, prédios, casas, pessoas, enfim, mas então isso nós chamamos de tecnoassinatura, são sinais tecnológicos, né, de alguma civilização aí, sinais de ondas, radiação, ondas de rádio, enfim, tá? O exemplo mais clássico aí dentro da ficção, né, é conhecida como a esfera de Dyson, né, que é uma esfera hipotética, né, de uma civilização dentro da escala de Kardashev. Infelizmente, eu até esqueci de colocar a escala de Kardashev aqui para mostrar para vocês, mas é uma civilização, é uma esfera onde uma civilização do tipo 2 na escala de Kardashev conseguiria usar toda a energia disponível, né, na sua estrela, né, na estrela onde aquele planeta está colocado ali num determinado sistema solar. Então agora, né, já estou indo para a parte final, né, então qual é a origem da vida? Tá? Então agora a gente vai tentar identificar essa interface que eu falei para vocês, que é uma interface problemática, né? Então, como que ocorreu esse aumento de complexidade, né? Como que nós passamos de simples moléculas para uma explosão de vida? Que a vida não é rara no nosso planeta, né? A gente consegue encontrar vida basicamente em todos os lugares. Bom, lembra que eu falei para vocês, né, que fósseis dos primeiros organismos a gente não tem, né? Mas quais são os fósseis mais antigos que talvez nós tenhamos, né? Que talvez não, que nós temos, né? São estruturas conhecidas como estromatólitos, né? Existem até hoje, tá? Em praias, inclusive no Brasil, tem estromatólitos, tá? Esses daqui no oeste da Austrália, tá? Que datam de 3,5 bilhões de anos, né? São rochas biosedimentares, então elas formaram pelo acúmulo de matéria orgânica oriundo de organismos, né? Por isso que nós chamamos de biosedimentares, ok? Então, dentro dessa tentativa de registro fóssil, são as estruturas mais antigas, ok? Só que a gente tem que entender uma coisa, né, pessoal? A Terra de hoje, o nosso planeta de hoje, tanto a atmosfera quanto principalmente a crosta terrestre, ela é muito diferente da Terra primitiva, ok?
Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando surgiu o nosso planeta, tanto a parte da superfície terrestre quanto a nossa atmosfera era muito diferente. Hoje nós temos uma atmosfera altamente oxidante, né? Nós temos muito oxigênio na atmosfera. Mas lá na origem, na Terra primitiva, não existia seres fotossintetizantes, então não tinha oxigênio. Então nós é, pensamos que a Terra primitiva tinha uma atmosfera muito redutora, que é o contrário de hoje, né? Oxidante, mas antigamente era redutora, ok? Vou falar rapidamente de algumas teorias sobre a origem da vida, tá? É, a primeira teoria, né? Hipótese, na verdade, não teoria, né? A primeira hipótese, né? É a origem abiótica da vida na Terra, né? Na Terra primitiva, né? Então, quem propôs isso foi o Alexander Oparin, né? Um cientista da antiga União Soviética, e o Haldane, do Reino Unido. Eles propuseram de forma independente, né? Que eles chamaram, né, que a vida na Terra surgiu de forma abiótica. Então, a combinação e transformação de moléculas simples foram suficientes, né, para chegar em moléculas mais complexas, né. Isso é conhecido como hipótese da sopa primordial, né. Então, tinha locais onde tinha água e alguns componentes e coisas e condições, né, específicas e surgiu, tá? Inclusive, pessoal, se vocês pesquisarem aí no Google, né, tem um livro, inclusive eu tenho o livro do Alexander Oparin, tá? Ele foi a primeira pessoa a escrever um livro científico, tá, sobre a origem da vida. Então, e vocês conseguem comprar, tá? Em sites aí, livros usados e tudo, eu comprei o meu. E é bastante interessante porque ele tem uma visão ali de 70 anos atrás, 80 anos atrás, né? Uma visão bastante interessante, né? Sobre a origem da vida aí. O que dá mais força, né, sobre nessa hipótese da origem da vida, né, foi um experimento, não sei se vocês já ouviram falar sobre o experimento de Urey Miller, né, que era orientador e orientado lá na Universidade de Chicago. Esse experimento é um dos experimentos mais famosos, tá? Bom, vou tentar explicar de forma bem simplificada aqui. A pergunta é: se a gente misturar os componentes da Terra primitiva, que naquela época nós tínhamos água, metano, amônia e hidrogênio, se a gente misturar somente esses gases da atmosfera primitiva, simular descargas elétricas, né, porque tinha atmosfera, muitos raios, radiações, descargas elétricas, e deixar isso em aquecimento, né, em vapor d'água e aquecimento, será que a combinação de simples moléculas consegue formar moléculas mais complexas, né? Então eles foram os primeiros a pensar isso lá na década de 50. E olha só que interessante, eles fizeram essa mistura, vapor d'água, metano, amônia e hidrogênio, com algumas descargas elétricas e deixaram esse experimento rodando aí por algumas horas ou até alguns dias. E no final eles obtiveram, essa é uma imagem real, tá? Então eles obtiveram, né, um líquido escuro, meio que uma gosma, um líquido escuro. E quando eles foram analisar esse material, eles descobriram que lá tinha aminoácidos, tinha peptídeos, tinha alguns açúcares, né, alguns carboidratos, que são moléculas essenciais para a origem da vida, né, e para os organismos, né? Então, essa teoria, essa hipótese, na verdade, ela tem algumas evidências, né, bem interessantes, que a partir de moléculas simples nós conseguimos transformar em moléculas mais complexas. Dentro da origem abiótica ainda, né, uma das sugestões é a origem da vida nos vulcões hidrotermais, que são os vulcões lá no fundo do oceano, porque o pessoal pensa que pode ter surgido lá, né, porque nessas formações lá no leito do oceano, nós temos uma temperatura um pouco mais alta, nós temos diversos tipos de átomos e minerais aqui para fazer algum tipo de catálise, né? Então,
pode ter surgido alguma coisa daí. Outra hipótese também na origem abiótica é a formação da vida em poças hidrotermais, né? Que é conhecidos como hot springs, tá? Então, por exemplo, em locais, em parques geotérmicos, né, que tem água quente, né, tem essas poças hidrotermais aqui que são ricas, né, tanto em diversos tipos de átomos, minerais e tem uma temperatura um pouco mais alta também. Também uma das hipóteses mais discutidas hoje em dia é o mundo RNA, né, ou RNA World, né, que fala que é o seguinte, que a molécula mais importante e que pode ter dado a origem pode ter, né, promovido aí a origem da vida foi o RNA, né? Por que o RNA? Porque o RNA ele combina duas coisas, duas características que a vida precisa, que é a catálise, ou seja, a autocatálise e carrega uma informação genética. Até ali na década de 60, 70, 80, sabia muito bem que o RNA carregava informação genética. Mas daí depois foi descoberto que o RNA também tem a propriedade de catálise, né? Então tem moléculas, por exemplo, as ribozimas, né, riboenzimas, que eles são moléculas de RNA, mas que conseguem catalisar reações químicas. Então isso foi muito interessante. Então juntou duas propriedades muito interessantes para fazer esse tipo de hipótese. E o último tipo de hipótese é a panspermia, né, que eu comentei lá no início da apresentação, que ela explica, né, como a vida pode ter chegado na Terra, né? Então, ela fala que a vida pode ser que não surgiu aqui, ela veio de carona, né? Veio de carona através de asteroides, meteoritos, cometas, enfim. E ela pegou carona, chegou aqui no nosso planeta, aqui ela encontrou condições interessantes para se desenvolver e acabou se desenvolvendo, né? Então essa hipótese fala que pode ter vindo na forma de organismos primitivos mesmo, né? Ou até mesmo na forma de blocos de construção, né? Moléculas de blocos de construção de vida. Então, imagine que no nosso planeta não tinha as condições necessárias para surgir as primeiras moléculas orgânicas, né, importantes para a vida, mas talvez elas puderam ter sido carregadas, né, porque lá na Terra primitiva, no surgimento do nosso planeta foi extremamente bombardeado por meteoritos, né, então será que essas moléculas também não vieram carregadas? Bom, isso é uma hipótese que muitas vezes está sendo muito estudada hoje em dia, né? Por exemplo, um dos casos mais clássicos, né, é o meteorito Murchison, né, que caiu lá no sudeste da Austrália, tá? E eles analisaram esse meteorito e encontraram aminoácidos, que são aminoácidos essenciais, que nós chamamos, né? São 20 aminoácidos essenciais. Então eles encontraram aminoácidos essenciais, encontraram bases nitrogenadas, né? Ó, adenina, guanina, timina e citosina. O que é isso? As bases nitrogenadas para a formação do DNA, tá? Ó, nós precisamos dessas 4 bases nitrogenadas para a formação do DNA. Aí vocês podem estar perguntando, não, beleza, esse asteroide, esse meteorito caiu aqui e tal. Depois de muitos anos, lá coletaram ele, foram estudar e encontraram essas moléculas. Será que não foi contaminado, enfim, e tal, né? Tem toda essa discussão. Bom, então a melhor maneira de tentar tirar isso à prova é mandar uma sonda de encontro a um cometa ou um asteroide, coletar a amostra lá e trazer de volta para a Terra e deixar o asteroide lá. Isso já foi feito 2 vezes, tá? A primeira vez foi da Agência Espacial Japonesa, né, com a sonda Hayabusa. Eles chegaram até o asteroide Ryugu, tá? Então, eles conseguiram pousar a mesma sonda em 2 locais diferentes, né? Touchdown 1 e Touchdown 2, né, os locais de pouso.
E ah, eles a sonda ela coletou amostras de minerais, trouxeram para a Terra, ó, trouxe 5,4 gramas de amostra e encontraram aqui a vitamina B3, a uracila, que é uma outra base de nitrogenada importante para o RNA, e mais de 10 aminoácidos importantes para a origem da vida. Ok? Artigo recente aí, ó, do ano passado, tá? Que o cientista abrindo a cápsula que a sonda trouxe. Um outro exemplo aí, o asteroide Bennu, ou Bennu, foi mandado à sonda Osiris-Rex. E aqui é uma imagem real, né, da sonda tocando o asteroide, tá? Isso foi filmado mesmo, tá? Aqui foi um pouco diferente, né? Essa sonda veio, ele bateu no asteroide, levantou todas as partículas e poeira e ela aspirou isso, né? Ela coletou isso de alguma maneira. Foi conseguido coletar 121, quase 122 gramas de amostra, tá? E aqui são os, e essa sonda trouxe de volta, o asteroide ficou lá, né? Essa sonda veio de volta para a Terra, tá? E aqui são os cientistas abrindo ali a cápsula e aqui foram encontrados 14 dos 20 aminoácidos que compõem as proteínas dos organismos terrestres, bem como todas as nucleobases, adenina, timina, citosina, guanina e uracila, que são os blocos de construção para o DNA e o RNA. Então, olha só que interessante. Já indo para a parte final, né, nós sabemos hoje que a vida no nosso planeta ela é dividida em 3 domínios: bactéria, arquéria e os eucariotos. Tá? Aqui tem a árvore filogenética, e essa árvore filogenética sugere que todos vieram de um único organismo, né, que nós chamamos de LUCA. Né? Que é esse LUCA? Né? Então, os 3 domínios aqui, bactérias, arquérias e eucariotos, veio de um único organismo, né? LUCA, que é a sigla para Last Universal Common Ancestor, né? O último ancestral comum universal. Então tinha um organismo que esse organismo ele foi se dividindo e evoluiu para os 3 domínios que nós conhecemos hoje. Mas hoje nós sabemos que talvez o LUCA não foi o início de tudo. O início de tudo, na verdade, foi o FUCA, né, que é o First Universal Common Ancestral, né, o primeiro ancestral comum universal, um organismo muito mais simples, tá, que ele pode ter evoluído de diversas maneiras diferentes, evoluiu, deu errado, foi evoluindo, deu errado, deu certo, enfim, e até chegou no que nós conhecemos hoje. Né? Então aqui são apenas representações artísticas, né? Então o Fuca seria um organismo muito mais simples e o Luca um organismo muito mais já complexo. Né? E a grande pergunta aí para nós finalizarmos, né? E vida inteligente, né? A gente vê isso muito em filmes e séries, né? Existe busca, né, por vida inteligente, né? Então o principal programa, né, que surgiu principalmente ali com o Carl Sagan na década de 80, 70, 80 ali, né, foi o SET, né, que é a sigla para Search for Extraterritorial Intelligence, né, então busca por inteligência extraterrestre, onde se utiliza radiotelescópios e alguns outros tipos de telescópios para tentar captar sinais não naturais, né, então sinais artificiais que podem indicar vida inteligente, né? Um dos principais exemplos de radiotelescópio era o conjunto de radiotelescópios de Arecibo, em Porto Rico. Particularmente, esse não existe mais, ele foi desmontado, mas existem outros lá, tá? E hoje o Allen Telescope Array, né, que fica lá em São Francisco, na Califórnia, né, que é um conjunto de diversos radiotelescópios, que eles são dedicados ali parte do tempo, né, são dedicados ao SET, né, que é busca de vida inteligente. O SET já encontrou algo? Bom, nenhum sinal confirmado de origem extraterrestre foi detectado. Porém, acho que vocês já ouviram falar no sinal WOW, que foi detectado em 1977 no Big Ear Telescope na Universidade
de Ohio, né, Universidade Estadual de Ohio, que foi um sinal. Ele deu esse nome aqui porque o cientista que estava analisando os dados que chegavam nesse telescópio ficou impressionado, né, com o dado que chegou e ele escreveu na folha de papel "wow", né, tipo, ele estava impressionado e aí ficou conhecido como sinal "wow", né. Então é um sinal que foi recebido, tá, nesse ano, por esse radiotelescópio, nunca mais foi recebido, tá, foi apontado diversos telescópios para a mesma região do espaço e nunca mais foi recebido. E é um sinal que ainda hoje não tem uma explicação total, né, de como as características particulares desse sinal aí. E aí, né, mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, né, o Enrico Fermi, né, ele colocou aquela frase, né, onde estão todos, né? Então, se o universo ele tem bilhões de galáxias, bilhões, trilhões de planetas, por que que a gente não foi visitado por nenhuma civilização inteligente? Bom, esse silêncio pode ter muitas causas, tá, pessoal? Então, civilizações muito distantes, tecnologias muito diferentes, ou talvez, sei lá, nós somos os primeiros, ou talvez nós somos os últimos. Não sei, né? O primeiro cara, primeiras pessoas a tentar quantificar a quantidade de vida, possíveis quantidades de vida inteligente na Via Láctea, né, foi o Frank Drake, que criou a equação de Drake, tá? Que é uma equação que relaciona, né, o número de civilizações, possíveis civilizações comunicáveis na Via Láctea, né, e tem alguns parâmetros, né? Eu vou falar rapidamente aqui, não é um intuito, tá? Mas taxa média, essa equação depende da taxa média de formação de estrelas, fração de estrelas que possuem planetas, números de planetas que podem sustentar vida, fração de planetas que realmente podem desenvolver vida, fração de planetas com vida que desenvolvem vida inteligente, fração de civilizações que desenvolvem uma tecnologia que dê para a gente detectar e o período de tempo que tais civilizações puderam liberar esses sinais detectáveis, né? Então esses são os parâmetros das estimativas originais do Drake, tá? Então eu peguei lá a equação e fui resolver a equação de Drake lá, né? O N para a Via Láctea, o mínimo de 20 e o máximo de 50 milhões, né? Então olha só, se a gente basear das estimativas iniciais de Drake, nós temos aí um número entre 20 e 50 milhões de civilizações detectáveis, né? Mas cadê elas? Isso nós estamos falando da Via Láctea, né? E cadê elas, né? Enfim. Claro que essa equação é uma equação somente para a gente pensar, né? E essas estimativas foram incluídos alguns outros parâmetros e essas estimativas foram todas revisadas, né? Então, se vocês entrarem no site da NASA aqui, né? Vocês podem ver todas essas estimativas atuais aqui, elas foram todas revisadas. E eu peguei e novamente resolvi a equação de Drake. E olha só, o valor mínimo 9,1 vezes 10 a menos 13 e 15 milhões e 600 mil. Esses valores, eles são bem diferentes. O valor mínimo, ó, 9,1 vezes 10 a menos 13. O que indica esse valor muito, muito pequeno, que muito possivelmente nem na Via Láctea e nem no universo pode ter uma civilização inteligente além da nossa, tá? Ou o valor máximo aqui pode ter diversas outras civilizações também, tá? Então tem aí dentre os parâmetros mínimos e máximos. O que pode explicar esse grande silêncio? Por que a gente nunca foi visitado, né? Tem a hipótese do grande filtro. O que é? Na verdade, não é um grande filtro, né? São diversos filtros aí, né? Que o pessoal pensa sobre isso, né? Que fala o seguinte, que para uma civilização se desenvolver tecnologicamente e poder colonizar outros planetas, ela tem que passar por alguns desafios, né? E esses desafios foram chamados de filtros, né? Então, muitos planetas precisam estar no sistema estelar correto, tá? Somente alguns desses planetas estão. Aí eles têm que desenvolver condições para ter moléculas autorreplicantes.
somente alguns desses passam por esse filtro. Aí desenvolver vida unicelular, somente alguns desses planetas passam. Desenvolver vida pluricelular, também somente alguns passam. Vida inteligente, poucos passam. E colonização, né? A colonização de outros planetas, outros lugares, aí pode passar ou não passar, né? Então, na verdade, assim, não existe um grande filtro, né? Pode ser diversos filtros, né? Que pode chegar lá no final e não sobrar nada, né? Então, isso pode explicar o porquê desse grande silêncio aí, ok? Pessoal, esses grandes filtros, existem pequenos filtros também, pequenininhos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, pandemias. Pandemias é um exemplo de um pequeno filtro, né? Que já existiram diversas pandemias aí, né? De varíola, por exemplo, que dizimou muita gente, né? Então são pequenos exemplos de filtros aí. Então, dentro dessa questão de filtro, só para a gente finalizar, então nós temos três alternativas, tá? Três alternativas. Primeira alternativa, não há um grande filtro. E nós não detectamos nada porque nós estamos na vanguarda. Nós somos os mais desenvolvidos tecnologicamente falando, né? Segunda opção, já passamos pelo grande filtro, então nós somos demais, né? Então nós fomos a única civilização que conseguimos passar pelos filtros ou pelo grande filtro, e todas as outras chegaram até aqui e não conseguiram passar. Então é um dos motivos da gente não conseguir detectar ninguém. Ou a terceira alternativa é o grande filtro está na nossa frente. Então nós estamos lascados, né? Então talvez outras civilizações já chegaram lá, só que não resistiram, né? Elas sumiram por destruição própria mesmo, ou por algum outro tipo de extinção. E nós estamos lá e talvez vamos chegar um dia e nós não vamos mais estar aqui, tá? Então, respondendo, nós estamos sozinhos? Bom, nós não sabemos, mas nós estamos procurando, né? E cada descoberta nos aproxima dessa possível resposta. Então, eu fiz alguns pensamentos aí só para a gente finalizar a apresentação, né? Então, a grande solidão ou o grande silêncio, né? O universo é antigo, imenso, cheio de possibilidades. Sei lá, talvez sejamos raros, ou talvez estamos tentando ouvir de forma errada. Mas a pergunta continua: onde estão todos? Eu gosto muito dessa frase do Arthur Clarke, com certeza alguns de vocês já ouviram falar, tá? Existem duas possibilidades: ou estamos sozinhos neste vasto universo, ou não estamos. Ambas são igualmente assustadoras, né? Legal a gente pensar nisso, né? Então, a busca pela origem da vida é a busca por nós mesmos, né? Então, nós também queremos entender quem somos nós e de onde nós viemos, né? E eu sempre falo para os meus alunos, a ciência nos dá as ferramentas, a curiosidade nos dá a direção. E para finalizar, né, essa palestra eu fiz esse ano, então eu pesquisei bastante para fazer essa palestra. Então, para finalizar, depois de muito tempo pensando sobre lendo e assuntos, eu terminei com esse pequeno texto, né? Então, a Terra é um pequeno ponto azul no universo onde nascem todos os nossos sonhos, onde habitam todos e tudo que amamos. Cada história já contada, cada lágrima caída, cada sorriso dado, cada floresta, oceano e memória. Em um universo vasto, frio e escuro, somos uma faísca que questiona, que sonha, que ama. E se essa faísca for única? Então, cuidar da terra e da vida e uns dos outros é a mais nobre missão. Porque talvez o milagre não esteja lá fora. Talvez o milagre seja estarmos aqui, agora. Ok, pessoal? Eu sei que eu passei um pouco do tempo, tá? Mas eu finalizo a minha apresentação aí. E eu estou aberto aí, se alguém quiser fazer algum comentário, algum questionamento, se eu conseguir responder também,
Ok, pessoal? Fiquem à vontade.